Efeito Doppler. Jonathan José, Luiz de Luciano e Karine Pires são o nome dos componentes que vão falar sobre um determinado tema. Meu nome é Jonathan José e eu vou dar início à apresentação explicando o que é o efeito Doppler. Ele é o fenômeno que ocorre com as ondas emitidas ou refletidas por um objeto em relação a um observador. Esse efeito é decorrente da alteração da frequência provocada pelo movimento de aproximação ou afastamento entre essa fonte da onda e a pessoa que está observando. No efeito Doppler, a velocidade de propagação da onda ela não é alterada, porém ela há uma variação no comprimento da onda e na frequência dessa onda de acordo com a pessoa que está observando, se está muito longe ou muito perto. É assim, a velocidade de propagação da onda, seja ela de som ou de luz, vai depender do seu comprimento e da sua frequência. Para ficar mais simples de entender, usando esse exemplo da imagem, a velocidade de propagação dessa onda, ela depende do ar, pois é uma onda de som. E para que a velocidade permaneça padrão para as duas pessoas que estão olhando, a da frente e a da trás da ambulância, ela ocorre mudanças no comprimento e na frequência dessa onda que estamos vendo aí saindo da ambulância. Sendo assim, a pessoa que vê a ambulância indo embora, ela vai ouvir um som mais grave. E a pessoa que vê a ambulância se aproximando dela, vai ouvir um som mais agudo. Como calcular o efeito Doppler? O que acontece é o seguinte: a fonte ela está emitindo um som com a frequência f0 e o observador está escutando um som com a frequência f'. Elas se relacionam por essa fórmula: f' igual a f0 vezes v mais v0 sobre v menos vf. Abaixo a gente tem uma listinha de o que significa cada letrinha. F', frequência observada. F0, frequência emitida. Ambas em Hz. V, velocidade da onda no meio, metros por segundo. V0, velocidade do observador, metros por segundo. E Vf, velocidade da fonte emissora das ondas, metros por segundo. O efeito Doppler não é característico apenas das ondas sonoras, mas pode ocorrer também com ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, as microondas e a luz visível. Na primeira metade do século XX, Edwin Hubble conseguiu provar a expansão do universo a partir do efeito Doppler, da luz emitida por galáxias distantes. Já na medicina, o uso do efeito Doppler é utilizado no diagnóstico por imagens, em exames que fornecem um mapeamento do fluxo sanguíneo e possibilitam determinar a velocidade e o sentido do sangue em artérias. Por exemplo, o paciente ele é submetido a uma fonte de ondas sonoras inaudíveis, ou seja, ondas que possuem frequências que estão fora do intervalo audível do espectro sonoro. A captação dessas ondas refletidas pelas hemácias ajuda a determinar a velocidade e o sentido do fluxo de sangue. As informações obtidas podem ser utilizadas na prevenção e no combate de doenças. Para gestantes, os exames feitos com o uso do efeito Doppler podem fornecer informações a respeito da irrigação e oxigenação dos órgãos do feto, que começam a ser formados no terceiro mês, 12ª semana, de gestação. Também existe o ecodoppler cardiograma. Um dos possíveis diagnósticos realizados por meio desse efeito fornece informações sobre o coração. Por esse exame, a gente consegue determinar fluxo sanguíneo, condições dos músculos, tamanho das câmaras, possíveis malformações e funcionamento das válvulas. Meu nome é Karine e eu vou dar continuidade falando sobre o efeito Doppler. Luz. Bom, o efeito Doppler da luz é bastante utilizado no ramo da astronomia. Isso porque as estrelas emitem uma faixa de frequência chamada de espectro visível. O que é isso? As estrelas que estão se afastando do planeta, ela tem uma coloração vermelha, que se chama de redshift. Já as azuis, elas estão se aproximando do planeta, que pode ser chamado de blue shift. Com isso, dá para entender a que está se afastando
que está se aproximando de uma forma mais simples. Tá, mas e no trânsito, o que é que tem a ver o efeito Doppler? Pois bem, esses radares móveis, eles emitem um feixe de luz, onde sua frequência ela encontra-se na faixa do infravermelho. Portanto, mede-se o tempo necessário para que o feixe retorne-se à fonte. Como a velocidade da luz ela é constante, vai ser possível medir a velocidade desse devido automóvel que está passando, até mesmo em distâncias enormes. Aqui encontram-se as referências do nosso trabalho e espero que você tenha gostado e obrigada pela sua atenção. Até mais!